Olá, catequizando! Nesta semana veremos o evangelho que fala da transfiguração de Jesus, que é a representação de seu amor por nós. Veremos também um pouco mais sobre o jejum, a penitência, a caridade e a oração, que são comuns à quaresma que estamos vivendo. Esta semana eu vou publicar um vídeo falando mais sobre o sacramento da ordem e sobre os padres, bispos e diáconos, dando continuidade aos nossos vídeos sobre os sacramentos. Nesta semana também comemoramos no dia 17 a festa de São Patrício, padroeiro da Irlanda e protetor contra animais peçonhentos. Vou colocar na descrição do vídeo uma oração chamada Coraça de São Patrício e um vídeo que explica a história dele, ok? Vamos lá? Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos catequizandos, que Deus abençoe com a graça da saúde e da paz. Hoje estamos aqui na Igreja Santa Cruz, da comunidade da Mostarda. Neste segundo domingo do tempo da Quaresma, Jesus nos convida a transfigurar a nossa vida. Como que você está mudando a sua vida? Transfigurar, mudar para algo sobrenatural, sobre-humano, com o esforço da nossa conversão. Como é que está a sua participação na Santa Missa? Você tem rezado? Você tem feito alguma prática da Quaresma? Quaresma, tempo de graça, tempo de conversão, de penitência. Como que está a sua vida? Como que está a sua opção fundamental por Jesus? Vamos pedir esta graça para Jesus neste tempo da Quaresma. Que Jesus transfigure a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a festa da transfiguração do Senhor. E nessa festa nós comemoramos um mistério, um grande milagre. Só que é um milagre às avessas. Deixa eu explicar para você. Jesus sobe ao Monte Tabor com os seus apóstolos, Pedro, Tiago e João. E ali se transfigura diante deles, ele aparece em sua glória. E nós achamos que esse é o milagre. Mas na verdade, o milagre é outro. O milagre é o fato de que Jesus, desde o ventre da Virgem Maria, escondeu a sua glória. Ou seja, é como se Jesus vivesse um milagre permanente. Por quê? Porque Ele é Deus que se fez homem. E a humanidade unida a Deus, à pessoa divina do Verbo, é uma humanidade gloriosa. Veja, é evidente, se santos, quando se unem a Deus em alguma união mística, ficam fulgurantes, brilham. Santo Antônio de Santana Galvão, por exemplo, numa viagem dele no Vale do Paraíba, durante a noite foi rezar. E a pessoa que o hospedou viu uma luz que saía debaixo da porta. Disse, nossa, a lamparina pegou fogo, vai pegar fogo na casa. O frade dormiu e a lamparina está incendiando tudo. Quando a pessoa abriu a porta, o Frei Galvão estava brilhando. Então, se os santos, quando se unem a Deus, ficam assim gloriosos, agora você imagina, o Filho de Deus, feito homem, na mais perfeita união que pode haver entre uma realidade criada e o Criador, chamada união hipostática. Então é evidente que a humanidade de Cristo era uma humanidade onde Jesus era glorioso. Acontece que Ele quis padecer por nós e quis viver a nossa humildade, esvaziou-se a si mesmo. Algumas pessoas, quando a gente diz, veja, Jesus livremente escolheu viver a humildade, a fraqueza, a fome, a sede, a dor. As pessoas dizem, então ele não era homem igual a nós em tudo. Não, ele era homem igual a nós em tudo, exceto no pecado. Só que esta igualdade, a cada momento e a cada segundo, ele escolheu livremente por amor a nós. E as pessoas acham que isso é menos humano. Não, é exatamente o contrário. Deixa eu explicar, fazer uma comparação. Você imagine que tem uma criança pequena que está perto de um fogo e aquele fogo está
queimando a criança, o calor está chegando até a criança. E você livremente se coloca entre o fogo e a criança. E você fica a cada segundo suportando aquele calor queimando você para defender aquela criança. Isso não é um grande ato de amor? Agora troca a ideia. Imagina você amarrado como um escravo, sem poder escolher, com grilhões, protegendo a criança. O ato de amor sumiu porque você já não é mais uma realidade livre. Então, ao invés de diminuir o amor de Jesus por nós e de diminuir a igualdade de Jesus, o fato de Jesus gloriosamente escolher viver na humildade sem a glória é um grande ato de amor por nós. Isso só aumenta o fato de que desde o ventre de Maria, Ele lá, na humildade, pensava em você e amava você. Depois, quando se perdeu no templo, Ele lá pensava em você. Quando Ele contou parábolas, fez milagres, pensava em você, Ele podia parecer glorioso. No meio da sede, da fome e da dor, Ele poderia não sentir nada disso, mas quis pensando em você e amando você. Mas no Monte Tabor, Jesus permite que a sua glória apareça, para que os discípulos vejam. Foi por amor. Tudo isso foi por amor. E que quando Ele for pregado na cruz e os algozes disserem a Ele: desce, desce da cruz, descende, descende, provocando Ele, dizendo que Ele desça da cruz, a outro salvou, a si mesmo não pôde salvar. Jesus sabe perfeitamente que Ele poderia descer da cruz, que Ele poderia não morrer, poderia não sofrer, mas Ele escolheu livremente. Ninguém tira a minha vida, sou eu quem a dou livremente, por amor a você. A transfiguração, então, nos mostra como Jesus, glorioso, escolheu esconder a sua glória por amor a nós. E não somente escondê-la, viver de fato a miséria humana, igual a nós em tudo, exceto no pecado, mas por livre escolha, por amor a nós. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Qual a diferença entre jejum e penitência? Vamos ver. Jejum é quando você renuncia a uma das principais refeições do seu dia, seja o café da manhã, o almoço ou o jantar. O jejum é você deixar de comer qualquer coisa em um destes horários, o que é um grande sacrifício que você vai fazer. O jejum é para que nós possamos estar com o coração mais disponível para as coisas de Deus e para a vontade de Deus. Então não são unicamente os meus desejos, os desejos do meu corpo que vão nortear o meu comportamento naquele dia, mas eu estou aberto para que a vontade de Deus possa se manifestar em mim. E o jejum é para que eu esteja disponível para Deus e também que eu tenha mais solidariedade para com as pessoas. Como a própria Sagrada Escritura diz, não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O jejum, então, é essa escuta atenta à palavra de Deus e a disponibilidade em querer fazer em tudo a sua vontade. Já a penitência, ela é muito mais do que uma prática exterior, privar-se de comer algo ou fazer determinada atividade. A penitência se refere ao nosso mundo interior, à mudança do coração, à conversão. Por exemplo, você pode assumir como prática durante a quaresma ou outro tempo deixar de comer chocolate, por exemplo. Mas não tem sentido nenhum você acumular o chocolate não comido durante o tempo em que você fez penitência e depois se esbanjar comendo aí muitos chocolates num dia só. O alimento que você se priva, tanto no jejum como na penitência, ele só é sagrado, ele só muda o coração se ele se transforma em pão na mesa de alguém.
Então a penitência ela é muito mais ampla do que o jejum, porque ela vai exigir mudança de comportamento, de atitude. Porque se eu percebo, eu dou conta de ficar durante o dia sem fazer uma refeição, então eu também sou capaz de mudar aquela palavra que magoa o irmão. Eu sou capaz de arrancar aquele sentimento do meu coração de mágoa ou até mesmo de raiva pelo meu semelhante. Eu sou capaz de mudar determinada mentalidade que eu carrego dentro de mim. Esse é o exercício ascese do jejum. Se eu dou conta de me privar de comer algo, lutar até mesmo contra a fome física do corpo, é claro que eu sou também capaz de mudar o comportamento da minha alma. Então, jejum é um tipo de penitência. Há muitas formas de fazer penitência. O próprio Jesus no Evangelho ele apresenta 3 que são básicas e fundamentais: o jejum, a esmola e a oração. Então a penitência é a forma de mudar o comportamento nosso humano a partir dos valores da fé. Jejum é um sacrifício que você assume durante um dia, de privar-se de um alimento ou de qualquer outra atividade para que realmente Deus possa ser o alimento que te sustenta. Então que a gente possa viver tanto o jejum como a penitência, mas como uma prática profundamente revestida de fé. Não tem sentido você fazer jejum de alguma comida se você não faz jejum de palavras. Não tem sentido você se privar de ter uma atividade que lhe dá prazer durante o tempo da quaresma se você não se esforça em levar alegria e esperança ao coração de pessoas que estão sofrendo. Então o jejum é a abertura do coração para Deus, para ter também um olhar mais solidário para com as pessoas. Porque se eu mudo o jeito de me relacionar comigo mesmo, a ponto de me privar de uma refeição num dia, eu tenho que mudar também a minha forma de me relacionar com Deus e de me relacionar com as pessoas. Então, o jejum que se transforma em penitência é aquele que é capaz de mudar o nosso coração. Não prometa coisas que dependam dos outros. Se você é um jovem, adolescente, e você depende dos seus pais, você vive na casa dos seus pais, não invente de fazer uma penitência que sua mãe não vai deixar. Então procure ser discreto, não diga. Outra coisa muito importante, Jesus fala lá no Evangelho, Mateus capítulo 6, não publique as suas penitências. Gente, que coisa feia, tão anti-evangélico, o pessoal fica publicando, faz vídeo, olha, eu estou fazendo penitência disso, daquilo, estou fazendo isso e aquilo. Jesus diz o que no Evangelho? Que perde a recompensa, né? Então, é orgulho você se comprometer com um monte de coisa, como se você fosse o super-homem, Mulher Maravilha. E também é orgulho você ficar publicando para todo mundo o que é que você fez. Se alguém perguntar, você vai dizer, isso é segredo entre mim e Deus. Segredo entre mim e Deus. Também não precisa você esconder. Nem é para publicar, nem é para ficar com vergonha. Por exemplo, você está aqui na roda de amigos, vocês vão para uma lanchonete e você está fazendo penitência de não tomar refrigerante. E aí você fica, não, porque eu quero suco. Rapaz, diga logo, não, porque minha penitência da quaresma é refrigerante, eu não vou tomar. Serve até para evangelizar os seus amigos. Serve até para evangelizar os seus amigos.